Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Agora eu vi. Normalmente de tarde o pessoal fica meio sonolento. Teve gente aí que comeu uma feijoada agora no almoço, né? Então, mas meus irmãos, vamos iniciar as nossas atividades dessa tarde, desse último dia da nossa Semana Espírita, né? Num estalar de dedos, a gente desde segunda-feira empenhados aqui, a gente já vai chegando ao nosso último dia com o nosso tradicional seminário, né? A gente aproveita a vinda dos nossos palestrantes que fazem a sexta e o sábado para também nos oportunizar com a palestra pública, né? Ou com o seminário aberto a todo o público. E para que a gente já possa iniciar num clima de paz, de harmonia, vamos, como fazemos sempre no Movimento Espírita, iniciar as nossas atividades com uma prece, para a qual peço a todos que possam permanecer sentados, relevar os seus pensamentos a Deus, pedindo que o Pai esteja conosco através dos seus enviados, dos mensageiros divinos, que estão sempre ao nosso lado, auxiliando-nos em nossa jornada, que possamos nesse momento sentir o caloroso abraço daqueles que nos querem tanto bem, que vibram pelas nossas vitórias, que estão conosco nos momentos difíceis, nas derrotas, mas que estão sempre ao nosso lado, falando aos nossos ouvidos, querendo o nosso bem, que possamos nos manter nesta sintonia para ouvir essas vozes do além, que nos direcionam para os nossos objetivos, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que irá nos aproximar da mensagem que o Cristo nos traz em seu Evangelho. Então só temos a agradecer por mais essa oportunidade, pela presença de todos os irmãos, pedindo que mais uma vez o Mestre Jesus possa direcionar sobre todos nós suas bênçãos, iluminando em especial, trazendo as boas intuições ao nosso expositor desta tarde, que ele possa nos trazer a mensagem de forma clara, de forma objetiva, e que todos nós possamos estar receptíveis para não só estarmos aqui como ouvintes, mas principalmente aproveitarmos todos esses momentos para internalizar esses ensinamentos, esses esclarecimentos e pô-los em prática no nosso dia a dia, nas nossas casas espíritas, fazendo o grande papel de divulgação, de propagação dessa maravilhosa mensagem que a doutrina dos Espíritos nos oportuniza. Então só temos a renovar os nossos agradecimentos, pedindo as bênçãos de luz sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a temática da Semana Espírita, da 31ª Semana Espírita, foi toda voltada para a questão da mediunidade. Na verdade, né, durante todo esse ano, não sei se vocês perceberam, a gente trabalhou uma série de temáticas aqui na cidade voltadas para esse tema. Fizemos logo no início do ano, com a presença do nosso irmão Jacobson Trovão, o seminário sobre mediunidade. Tivemos a oportunidade de receber alguns trabalhadores que nos vêm mostrar a claros olhos, né, essa faculdade sendo realmente realizada. Cito nosso irmão Florencio Anton, que trabalhou conosco esse ano o trabalho da pintura mediúnica. Cito Newton Santos, que teve também recentemente conosco aqui com as cartas, né, com o trabalho de psicografia, né? Então, todo ano foi trabalhada essa temática e agora na Semana Espírita a gente está fazendo essa culminância, essa finalização, né, se é por assim dizer, que é um assunto inesgotável, mas para a gente estar fazendo um fechamento, pelo menos para esse ano, dessa temática, né? Então, toda a semana foi baseada nisso e o nosso seminário vai ser em cima de uma questão que muitas pessoas nos colocam, né? Será que eu sou médium? Como descobrir se eu sou médium? O que fazer com essa faculdade? Então a gente convida
o nosso expositor da tarde e da noite, Marco Leite, para vir passar mais uns momentos conosco aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos. Então, essa é a nossa temática. Mas antes mesmo da gente começar, reconhecer a cada um de vocês. Reconhecer por quê? Sábado ensolarado, né? E nós espíritas, dentro de uma casa espírita, estudando. As pessoas que não são espíritas, nessa hora, viram para a gente e falam assim, mas vocês são fanáticos, né? Em vez de estar aproveitando o sábado. O que eles não sabem é que a gente está aproveitando mais do que eles, né? O detalhe é exatamente esse. Com certeza, a alegria desse momento de estarmos em uma casa espírita, trocando informações, aprendendo uma série de coisas que é muito necessário ao nosso viver, não tenham dúvida. É uma felicidade mesmo. Então, meus parabéns a cada um de vocês que terminou hoje definindo estar aqui conosco nesse momento, para estar trabalhando essa questão. Quando a gente pega essa proposta da mediunidade, nós vamos encontrar lá na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec nos colocando, olha só, um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam do espiritismo é o de poder entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos. É um desejo natural. Lógico que muitas das vezes a gente encontra aquelas pessoas dentro da casa espírita que falam assim, não quero ver espírito de jeito nenhum. Alguém conhece gente assim? Né? Olha lá. E tem uns que quando vem a possibilidade sequer de um dia poder acontecer, não, mas nem, já foge da possibilidade. Aí a gente fala assim, não, vem cá, vamos estudar, vamos entrar no estudo da mediunidade. Não, vai que eu começo a ver espírito lá, né? Eu falei, não, mas você não vai ver não, só vai ouvir. Meu Deus do céu, né? Ou seja, o que parece muito natural para a gente, termina para algumas pessoas sendo até, por vezes, uma situação de espanto ou de medo. E é interessante que em determinadas situações, pessoas que ocupavam exatamente essa mesma preocupação, em determinadas situações, quando entraram conosco no estudo da mediunidade, e foi devagarzinho, conhecendo, sensibilizando, aprendendo, e tenho exemplos de hoje, médiuns maravilhosos, que é a coisa de 3, 4, 5 anos, quase fazia o sinal da cruz, não querendo ver os espíritos. E hoje não, já estão com isso numa tranquilidade muito, mas muito grande. Uma delas, lembro bem, na cozinha fazendo a sua comida, eu falei assim, a gente conversa à noite, né? Já conversando com o espírito na cozinha, eu falei assim, à noite, vai lá na federação, no grupo mediúnico, não quero conversar com você hoje não. Ou seja, já está com a naturalidade da espiritualidade fazendo parte do seu cotidiano. Mas quando me passaram a temática, sou médium, vocês veem que foi exatamente isso, sou médium. O que é que tem depois do último M? Nada, né? Então eu fiquei na dúvida, se era uma exclamação ou se era uma interrogação. Sou médium. Sou médium? Que foi exatamente o que ele nos colocou. Né? E é exatamente uma das questões, porque quando a gente pega a ideia da mediunidade, algumas pessoas já afirmam categoricamente, sou médium. E outras ficam exatamente naquela situação de, será que eu sou médium? Né? Quantos e quantos e quantos nós temos pessoas que participam de grupos mediúnicos e por vezes estão lá há décadas e falam que não tem mediunidade nenhuma. Eu pego o exemplo do meu sogro. O meu sogro é um médium de transporte da minha sogra, né?
Assim ele se denomina, porque é o que ele faz. Ele pega, a leva para o grupo mediúnico, porque ela não dirige, né? E até alguns anos atrás ele participava do grupo com ela médium de psicofonia, e ele sentando lá na assistência, sendo médium de apoio. Mas depois de mais de 20, 30 anos, ele chegou e falou assim, não tenho mediunidade nenhuma, né? Terminou não entendendo, infelizmente não entendendo essa situação, e hoje literalmente ele faz o papel de médium de transporte. Ele leva a minha sogra e fica esperando do lado de fora no carro. Que pena, né? E que pena mesmo, porque a gente às vezes não compreende que o fato de nós participarmos de um grupo mediúnico e não termos uma atividade de psicofonia ou psicografia, o fato de ali estarmos dando todo o apoio para a atividade mediúnica que é desenvolvida dentro do grupo, é uma mediunidade fantástica. Eu bem sei disso, porque por vezes quando, dirigindo grupos mediúnicos, faltam pessoas que são o nosso suporte, o nosso grupo de apoio, como fica difícil desenvolver, por vezes, algumas tarefas. Então, aquelas pessoas que, em princípio, dizem não ter mediunidade, por não terem uma coisa mais ostensiva, no sentido de uma fala, uma escrita, uma vidência, uma audiência, acreditam que não são. E, na verdade, o são. Por quê? Porque as mediunidades, elas são diferentes. E é sobre isso que a gente, inclusive, vai estar conversando. E aí, a exemplo de ontem, para quem assistiu a nossa palestra, né, eu coloco que a mediunidade ela não é característica de nós espíritas. A mediunidade existe desde que o homem é homem nesse mundo. Ou seja, desde a pré-história, a gente já encontra os fatores anímicos, bem como os fatores espirituais, acontecendo nas atividades também mediúnicas, nesse sentido. Tá? Entretanto, com a doutrina espírita, o mediunismo, que aí a gente vai ver muito bacana essa fala do nosso querido Emmanuel, e depois incorporado por Viana de Carvalho e Herculano Pires, que ele faz uma distinção muito clara entre o mediunismo e a mediunidade, né? Porque o que existia, na verdade, era o mediunismo. A mediunidade apareceu com a doutrina espírita, que é o que a gente vai, inclusive, trabalhar hoje à noite, da mediunidade com Jesus. Porque no momento em que a gente santifica a mediunidade, traz ela para um processo de cristianização e de ajuda para o outro, a mediunidade para de ser simplesmente um mediunismo. Ou seja, não é uma coisa única e exclusivamente tão involuntária. A pessoa já começa a direcionar essa sua faculdade mediúnica para o bem do próximo. É a mediunidade em si. Então, a mediunidade que a gente sempre trabalha é baseada na doutrina espírita, onde vários princípios, várias coisas estão por trás. Mas antes mesmo de conversarmos, eu gostaria de passar um pouquinho a palavra para alguns de vocês, de nos colocar com a expectativa. Afinal de contas, hoje estamos num seminário. Eu tenho uma coisa toda preparada. Entretanto, dependendo do que vocês disserem, eu vou estar dando um direcionamento para um lado ou para outro, até mesmo para estar tirando uma outra dúvida ou uma outra questão, né? Quem gostaria de ser o primeiro aqui a dizer assim, Marco, estou vindo aqui para esse seminário intitulado Sou Médium, né? O que é que gostaria de saber? Quem quer ser o primeiro aqui e falar com a gente? Ninguém tem expectativa? Então vamos terminar cedinho, ó. Tem que esquentar, vamos lá. A feijoada foi boa, né? Diga. A ideia sua é essa, está aqui para saber se é médium. Como é que se descobre esse tipo de coisa, né? Ok, beleza, temos uma interrogação. Quem mais?
Perfeito. Ok, bacana. Ok, perfeito. Muito bom, né? Diga. Ok. E hoje em dia temos, inclusive, mediunidade na infância, né? No Brasil, no mundo até de uma maneira geral, isso tem sido uma realidade muito do cotidiano, né? Perfeito, né? Aparece de repente, quando acordei era médium. Tá certo. Né? Que mais? Já tem muita coisa, né? Mas vamos lá, mais um. Perfeito. Perfeito, né? Diga lá. Bacana, ótimo, né? Ok? Fechando aqui, Marcelo, último. Perfeito, bacana, né? Eu acho que eu vou ter uns 3 dias para condensar o que vocês pediram aqui hoje, né? Bacana, bacana. Vamos lá, vamos lá. Ainda temos 2 horas e pouquinho, né? Seja breve, né? Quase, quase todas. Vou começar ali pela penúltima. Eu atualmente estou como coordenador da área de família pela Federação Espírita Brasileira, fazendo um trabalho todo no Brasil e às vezes até um pouco fora, trazendo essa questão da família para dentro da nossa casa espírita. E às vezes a família termina sendo um pouco alijada do processo nosso enquanto espíritas e trabalhadores, porque infelizmente a gente ainda traz numa questão que a gente precisa estar se doando, e se doando, e se doando, e se doando muito, fazendo a caridade, né? Então, como é que a gente vai estar fazendo esse limite da doação para a casa espírita? Às vezes, quando a gente vai lá na codificação, algumas pessoas que estudam a codificação, mas terminam não dando um enfoque que eu diria que deveria ser leitura obrigatória para nós, da Revista Espírita. Alguém tem Revista Espírita em casa? A coleção de Kardec? É sensacional. É uma coisa assim do outro mundo, né? Literalmente, literalmente. Quando a gente pega a codificação, em grande parte, a gente verifica que Kardec nos passa o que os Espíritos nos trouxeram. E muitas das vezes ele faz um outro comentário, né? Na Gênesis tem um trabalho maior, um pouco dele. Obras póstumas também. Mas nos demais, se nós formos verificar, tem muita coisa dos Espíritos. Na Revista Espírita, a gente vê Kardec, muita coisa de Kardec, dele fazendo o trabalho todo
coisa que às vezes ele não aparece no Pentateuco, né? Ele tem toda uma participação no Pentateuco, dos comentários, no Livro dos Espíritos você vê comentários deles perfeitos, no Evangelho, idem, né? Mas, na Revista Espírita tem Kardec para a gente entender aquela cabeça do professor de Lyon. Entretanto, em agosto de 1865, Kardec traz uma dissertação do nosso companheiro Lacordaire. Agosto de 1865. Quem tem a Revista Espírita pode depois chegar em casa para ler o artigo completo. Quem não tem, pode buscar na internet que acha, né? E o artigo é intitulado A Chave do Céu. Olha só que bacana, A Chave do Céu. A doutrina espírita, quando chegou no século XIX, ele vem mudando um paradigma existente até então, que o princípio era para a salvação da fé e da igreja. Você tinha que estar participando de um processo de igreja. A doutrina espírita trouxe o quê? Que a salvação é alcançada com a caridade. E Lacordaire faz um tratado sobre a caridade, um tratado. Lá no finalzinho, ele faz uma pergunta para ele mesmo responder. E ele se questiona: se nós fizermos toda essa caridade que eu falei para trás, a nossa família estará feliz? E aí ele diz: não, evidentemente que, senhores, que não. Porque se nós nos propomos a fazer a caridade, nós temos que estar pondo prioridade e hierarquia. Olha só que interessante. E por que eu estou trazendo isso? Para responder primeiro a sua pergunta. Que muitas das vezes, nesse afã nosso de fazer a caridade, assistência social, atividade mediúnica, né, palestras, divulgação, a gente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite na casa espírita. E o nosso querido Lacordaire diz: a caridade é o principal, sim. Mas logo que a gente está se propondo a fazer a caridade ela tem que estar sendo hierarquizada e colocando como prioridade. Diz ele, os pobres maiores no nosso processo de caridade vão ser, primeiro, as nossas esposas e nossos filhos. Olha só que bacana, né? 2, na sequência, ele está fazendo uma priorização. 2, os nossos pais, aqueles que nos deram condições de viver. 3, os nossos irmãos sanguíneos. E é muito bacana, né? Porque muitas das vezes a gente sai da casa dos nossos pais, casamos, e os nossos irmãos, a gente esquece. E a doutrina espírita nos traz que darmos assistência e termos o cuidado para nossa esposa e filho, em primeiro lugar, os nossos pais, em segundo lugar, os nossos irmãos sanguíneos, em terceiro lugar, é a caridade maior. 4, os nossos amigos do coração. Ou seja, são os irmãos que a gente não teve sanguineamente, mas optou nessa vida como irmãos de coração nosso. E 5, aí sim, Lacordaire vem e fala assim, aí nesse momento vai ajudar os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só que bacana, né? Está lá, isso é doutrina espírita, em que nos coloca que a família é a prioridade. E muitas das vezes a gente tem as pessoas, hoje em dia, e eu pego isso como uma característica do nosso Brasil como um todo, tá? Abandonando o seio familiar para estar dentro da casa espírita, para poder fazer a caridade dentro da casa espírita. E esquece que a caridade maior é junto à nossa família. Ok? Então a gente tem que ter isso muito como nosso limite de atuação, porque eu vou trazer não só para a nossa atividade mediúnica, mas para a nossa atividade toda dentro da casa espírita. Lógico, muitas das vezes a gente tem que fazer todo um equilíbrio, porque por vezes se a nossa esposa, o nosso marido não é espírita, ele não quer que a gente vá para a casa espírita.
aí para a gente ficar com ele, né? Porque caridade é ficar com a família. Não, a gente tem que fazer todo um equilíbrio e não começar a gerar, fazer com que a doutrina gere problema dentro do nosso seio familiar, porque se nós formos buscar, é a razão prioritária da nossa existência aqui na Terra, é a questão da família que a gente constituiu. Ok? Beleza. Então, vamos lá. E agora eu vou estar, na continuidade, buscando responder o que vocês nos colocaram. Então, trago aqui uma fala do nosso querido Shakespeare, né? Lógico que a primeira palavra fui eu que coloquei. Né? Ser ou não ser, eis a questão. Como é que é essa questão da mediunidade? A gente escolhe aqui, e aí é uma coisa interessante, né? Porque a mediunidade, ontem eu cheguei a colocar isso na nossa palestra. Quem é que esteve aqui ontem na palestra? Beleza? Quem não teve? Bacana. Então vamos estar recordando alguma coisinha, né? Tranquilo, né? Vamos recordar um pedacinho. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Orgânica. Médium tem uma característica nessa constituição física, que faz com que ele tenha essa mediunidade. Então, se ela é orgânica, na hora da constituição desse corpo fisiológico, na hora da concepção lá no útero da nossa mãe, isso já tinha que estar sendo previsto. Então, a mediunidade é uma coisa que é programada antes de nós nascermos. Então, nós não somos médium ao acaso. Está todo mundo aqui na casa espírita, deixa eu ver. Você, a partir de hoje você vai ser médium. Não é assim, né? Não é uma escolha aleatória em que fala e determina essa situação. Porque precisamos ter, a exemplo do que eu ontem brinquei, do fato, do olfato, do tato, da audição. Não são sentidos? A mediunidade é um outro sentido que a gente tem nessa nossa vida. Algumas pessoas vão estar desenvolvendo essa mediunidade por esse sentido, com características diversas, diferentes e em graus também muito diversos. Né? Algumas pessoas percebem, outras enxergam, outras ouvem, outras percebem, enxergam e ouvem. Né? Tudo isso é mediunidade. Outras olham assim, pelo olhar já passa uma energia. Vamos pegar aqui o nosso querido Jesus, né? O olhar dele já curava a pessoa. Entendeu? Temos pessoas desse jeito, com uma possibilidade de mediunidade assim? É possível. Entendeu? Então, cada um vai ter uma mediunidade, mas essa mediunidade ela foi definida no nosso planejamento reencarnatório. E isso é muito fácil ver nas obras de André Luiz. Vamos ver se vocês recordam um livro em que André está, num determinado momento, conversando com uma série de médiuns que fracassaram em sua última reencarnação. Lembram disso? E um começa a colocar a sua história, o outro vai e coloca a sua história, e eles estão ali naquele momento trocando ideias, porque eles nasceram com uma missão da mediunidade e terminaram fracassando. Qual é o livro? Missionários da Luz. Está aqui, ó. Que é um livro que eu orientaria para quem ainda não tem ou a quem ainda não leu, adquirir. É lindo, sensacional, maravilhoso. É um livro que, se você começar a ler, demorar mais de uma semana, é porque você foi preguiçoso. Porque é um livro que chama, empolga, chama a atenção para a gente lê-lo mesmo, tá? Infelizmente, só tem 2 unidades, então os 2 primeiros é que vão levar os livros. E André nos passa exatamente essa situação, que as pessoas, na hora do seu planejamento reencarnatório, elas nascem médium. Nascem médium. E a mediunidade, respondendo o que ele aqui perguntou,
vai estar aparecendo em um determinado momento da sua vida. Não é o fato dele ter nascido médium que já na época infantil a mediunidade vai despontar. Não. Muitas das vezes nós temos as pessoas que estão num processo de educação mediúnica e que vão despontar sua mediunidade depois dos 50 anos. Ah, então antes ele não era médium? Não. Antes ele não tinha, vamos colocar aqui, aquela chavezinha ligada, mas a faculdade já existia em sua condição fisiológica. Outras pessoas, exemplo do que eu brinquei com o meu sogro, perto dos seus 80 anos, falam assim, não sou médium mesmo. Né? Mais de 30 anos frequentando o grupo mediúnico. Quando, na verdade, a mediunidade dele era qual? Era de doação, de apoio, de suporte. E que mediunidade sensacional, maravilhosa, necessária dentro da casa espírita e dentro de um grupo mediúnico. Porque se num grupo mediúnico tivéssemos só psicofônicos, no grupo mediúnico não ia conseguir funcionar. Não ia. Exatamente. Né? Às vezes, num processo de psicofonia, e nós temos, eu vou me atrever a dizer que nós temos poucos grupos de desobsessão, o que nós temos muito é de atendimento espiritual, né, de socorro espiritual, mas desobsessão são poucos que a gente tem por aí. Mas num trabalho de desobsessão, se não tiver esse suporte energético por trás, meus amigos, às vezes uma comunicação de um companheiro das trevas deixa o médium e todo o pessoal que ali está em condições de desgaste orgânico muito difícil. E esses companheiros que são os médiums de suporte é que dão todo o apoio para que o grupo continue na sustentação. E por vezes, quando essas pessoas alegam, falam assim, eu não tenho mediunidade, não vai fazer diferença nenhuma, eu não vou hoje, como o grupo sente. Não é não? Então, às vezes acreditamos que a nossa mediunidade, ela tem que ser ostensiva, no sentido da gente exclusivamente estar enxergando, estar ouvindo, lendo, falando, escrevendo. E às vezes não é assim. O nosso papel é outro. É outro. Ok? Vamos aproveitar e ver um rápido videozinho, né? Conhecem o grupo, o Canal da Luz? Acho que é o Canal da Luz, né? Vamos ver se já está ligado aqui. Aí eu vou falar com o gerente agora. Eu estou perguntando como já fez. Olha só, eu estou fazendo palhaça. Eu estou falando com o gerente agora. Que confusão é essa? Quem está gritando? Sou eu. O que é isso? Sou eu, verdade. Também é hoje esperando. Não está ninguém atender. Eu estou invisível por acaso? Na verdade, está assim. Isso é uma decada. Vocês trabalham com a base de interesse. Pega as pessoas que têm aqui. Eu não tenho paciência de comprar remédio, tá? Eu tenho problema cardíaco. Nervosa, senhora, cara, eu vou dar leve duas caixas de ouvido ali. Ela não acha que está tarde demais para tomar um remédio? Mas por quê? Eu tomo 6 horas. Se eu tomei 3 horas, eu tomo 3 horas depois agora. Essa pode demorar porque eu tenho angina. Não tem, tá? Por quê? A senhora não tem mais angina. Não, a senhora é médico, verdade? Não, médico não, eu sou médico. Se eu desse tamanho, nessa que começa a pessoa está aqui, ó, nesse nível. Espírito! Legal mesmo. Mas não acredito nada disso não, você não escuta. Ainda não é médico? Não. Na verdade, eu vou pedir para você falar com você em cima da minha frente. Fala com ela que ele vai explicar para a senhora melhor, tá? Ele é médico? Quase. Tudo bem, tudo bem? Posso?
Ótimo, né? Médium, né? E se a gente não fizer o nosso trabalho direito, a gente vai ser médium na outra vida de novo, né? Vai repetir de novo. Tá? O que fica aqui é exatamente essa fala no final. Ele, não quero ser isso. Já foi acerto o que ele fez. Né? Ele já acertou, na hora em que ele estava vindo para cá, a questão da mediunidade. Muitas das vezes é fato que, quando estamos ainda do outro lado, com uma consciência muito maior, terminamos fazendo alguns acertos que, ao retornarmos para cá, a gente entra nessa condição terra a terra, começa a ter as nossas atividades do dia a dia, alcançando os prazeres da vida, e esquece a construção da nossa felicidade. Porque a mediunidade faz parte da construção da nossa felicidade. A pessoa pode voltar atrás e não querer desenvolver a sua atividade? Lógico que sim. Todos nós temos livre-arbítrio. Né? Agora, consequências vão estar acontecendo porque o compromisso que tinha sido assumido vai estar sendo deixado de lado. E óbvio que não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Às vezes pode ser simplesmente um desequilíbrio por agora e pode ser que não aconteça nada. Né? Mas que compromisso assumido e não executado gera maiores compromissos para todos nós. Então, o princípio inicial é exatamente esse. A mediunidade é compromisso assumido outrora, antes de aqui estarmos. E no momento em que a gente começa a identificar esse nosso processo mediúnico, né, o não dar continuidade, nós vamos estar fugindo da felicidade que a gente acertou para nós próprios. Tá? Então vem a pergunta: será que eu sou médium? Será? Né? Primeiro vamos estar vendo aqui, ó. Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. A faculdade é inerente ao ser humano. Por isso que nós temos animais médiums? Não. Nós não vamos estar entrando hoje nessa nosso detalhe, mas não existe mediunidade em animais. Existe animais com uma percepção maior que às vezes conseguem estar vendo os nossos companheiros espirituais, mas isso não é mediunidade. Tá? Raras pessoas não possuem alguns rudimentos. Na prática, caracterizadas por efeitos patentes e de certa intensidade. Por isso que as variações dependem de organismos mais ou menos sensitivos. Vejam só a questão no organismo, porque a mediunidade é uma característica fisiológica, tá? E a gente, apesar de dizermos que todos nós somos médiums, terminamos colocando muito mais no nosso cotidiano a proposta de ser médium aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva. Tá? Mais ostensiva. Agora, aquele que não tem, ainda assim tem uma mediunidade mais diminuída nesse sentido, porque todos nós temos essa interferência, todos nós recebemos essa comunicabilidade com os nossos amigos espirituais o tempo todo, às vezes sem perceber, outras vezes conseguindo perceber, e é tudo um exercício. Para deixar isso mais claro, nós vamos ter o Livro dos Médiuns, mais no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, na parte 2, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Kardec faz bem essa análise, né? Todo mundo lembra da questão 459, né? Influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais, por vezes são eles que vos dirigem, né? E a partir de então, Kardec começa a fazer toda uma avaliação sobre como é que a gente, inclusive, vai estar percebendo ou não essa influência. É questão de exercício também. Tá? Mas vamos definir aqui melhor
essa questão da mediunidade. Lá no livro dos Espíritos está dizendo, né, todo aquele que sente num grau qualquer a influência de espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Tá? Continua, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Um exemplo muito simples. Todo mundo aqui ora, não ora? Em determinadas orações que a gente faz, quando aquela oração bate aqui no coração, a gente não sente o arrepio? A gente não sente o corpo mudar? Aquele frio na espinha? Né? São os espíritos interferindo positivamente. A gente conseguiu sintonizar com uma esfera superior. Isso faz parte desse processo de sensibilidade? Faz. Quem não percebeu isso ainda é porque ainda não chegou a querer orar de verdade, né? Porque na hora em que a gente ora, no fundo, pedindo, agradecendo, né, levando essa sintonia superior, você chega a sentir algo diferente, né? Esse algo diferente faz parte desse processo de influência espiritual. Nos fala Emmanuel, lá em Seara dos Médiuns, considerando a mediunidade como percepção peculiar e estrutura psíquica de cada um de nós, encontraremos nos mais diversos graus em todas as criaturas. Ou seja, todo mundo tem, num grau 0,5 ou 90. Mas existe, né? Existe essa gradação. Tá? E óbvio, nós estamos agora entrando no momento de regeneração. A transição planetária está acontecendo. Bem sabemos que, a exemplo do que aconteceu há alguns milhares de anos, quando nós tivemos os nossos companheiros de capela vindo reencarnar nos seres terrestres, em que houve toda uma mudança da nossa estrutura fisiológica e perispirítica, né? Porque os companheiros, quando vieram há alguns milhares de anos, as suas condições espirituais eram muito mais avançadas do que os homens pré-históricos que aqui viviam. E na hora em que eles começaram a reencarnar nos seres pré-históricos aqui, aconteceu isso. Gerou o ser, o homem sapiens que existe hoje. Nesse momento, a gente está recebendo, de acordo com o que a espiritualidade nos fala, e Divaldo tem algumas palestras nos colocando isso, né? A vinda de alguns milhões de espíritos de outros planetas numa condição elevadíssima, né? Com isso, o que é que vai acontecer? A nossa condição, tanto perispiritual quanto fisiológica, ao longo dos próximos séculos, vão estar se alterando. Hoje, a nossa estrutura cerebral, a gente não usa 10% da sua capacidade. Não usa 10% do que está aqui. Cerebral, não estou falando de mente, estou falando de cérebro, né? A gente ainda não conseguiu alcançar isso, né? Ao longo desses próximos séculos, a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos vai fazer parte do nosso cotidiano. A transcomunicação, daqui a alguns séculos, vai ser a coisa mais comum, né? Comum estamos aqui encarnados, quero falar com a minha mãe que desencarnou há alguns anos, né? Vamos lá, pega um telefone e se comunica com o plano espiritual. Isso é possível? Hoje, ainda não. Será possível daqui a alguns séculos? Não tenham dúvida, né? Quando a espiritualidade entrar no nosso cotidiano, a ciência progredir nesse sentido, isso vai ser coisa de tempo, né? Mas vamos pegar exatamente aquilo que eu estava falando, do mediunismo à mediunidade. Vejam só a fala do nosso querido Herculano Pires. Conhecem Herculano Pires? Herculano Pires, na fala de Emmanuel, veja só que coisa mais linda, é a régua que melhor mediu Kardec. Imagine, a régua que melhor mediu Kardec. A pessoa que pegou
Kardec e soube bem interpretar o que Kardec nos colocou. Vejam só a substância que Herculano tem para a gente. E ele nos coloca o seguinte, é longo esse texto, mas vale a pena. Adotamos a palavra mediunismo criada por Emmanuel para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com precisão ao nosso objetivo. Mediunismo são as práticas empíricas da mediunidade. Dessa maneira, temos as formas sucessivas do mediunismo primitivo, do mediunismo oracular, do mediunismo bíblico, só atingindo a mediunidade positiva no horizonte espiritual que surge com o espiritismo. Ou seja, que ele faz bacana essa diferença. Antes da doutrina espírita, o que a gente tinha era mediunismo. Depois a doutrina começou a ter mediunidade. Porque a mediunidade tem as suas características próprias, né? Numa série de sentido de ajuda ao próximo, a ligação com a fala, com o trabalho com Jesus e assim por diante. Hoje, a gente busca ter a mediunidade dentro da casa espírita, mas ainda nós temos o mediunismo ao longo da nossa sociedade. Quantas e quantas pessoas ainda trazem essa questão aqui do mediunismo primitivo, né, oracular e assim por diante, né? Somente com o espiritismo, a mediunidade se define como uma condição natural da espécie humana. Recebe a designação precisa da mediunidade e passa a ser tratada de maneira racional e científica. Os fatos espíritas, assim chamados os fenômenos das manifestações mediúnicas, são de todos os tempos. As práticas mágicas ou religiosas baseadas nessas manifestações constituem um mediunismo, pois são práticas mediúnicas. A doutrina espírita é uma interpretação racional das manifestações mediúnicas. E a partir de então, a mediunidade começa a existir com a doutrina espírita. Tá? Nós vamos ter no Livro dos Médiuns, que é a base do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo hoje com vocês, exatamente isso aqui. O que é o Livro dos Médiuns? É um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo, constituindo segmento de O Livro dos Espíritos. Segmento do Livro dos Espíritos? Acredito que vocês tenham ideia que o Pentateuco kardeciano são 5 livros e a base da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos surgiram os outros 4. Lembram disso? Para quem não lembra, vamos fazer uma rápida colocação, né? O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A segunda parte, que é do mundo espiritual, surgiu o segundo livro da codificação. Qual é o segundo livro da codificação? O Livro dos Médiuns. O terceiro livro, a terceira parte do Livro dos Espíritos, fala sobre o quê? Das leis morais. Das leis morais surgiu o terceiro livro da codificação, que é qual? O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre o quê? Das causas e aflições. Surgiu aí, então, o quarto livro da doutrina espírita, que é qual? O Céu e o Inferno. Né? E o quinto livro? A Gênese, seguindo a proposta dos últimos serem os primeiros, né? E aí é das causas primárias. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, surge então a Gênese. Ou seja, nós temos na codificação toda ela resumida dentro do Livro dos Espíritos, né? Que é a base está lá. Tá? E é o que ele diz ali, segmento de O Livro dos Espíritos. Só para vocês terem uma rápida visualização, não vamos estar trabalhando muito nisso, mas o Livro dos Médiuns, ele é constituído de 2 partes. A primeira, Noções Preliminares, com 4 capítulos, e a segunda, as Manifestações Espíritas, com 32. Da primeira parte, a Espíritos, do maravilhoso ao sobrenatural, do método, do sistema.
Na segunda parte, vejam só, ação dos espíritos sobre a matéria, manifestação física, mesas girantes, manifestações inteligentes, teoria das manifestações físicas, e aí vai. Vejam só, tudo aqui, ele começa a falar sobre os diversos tipos de mediunidade, tá? Os médiuns especiais. Por exemplo, vi que vocês tiveram aqui o médium de pictografia, né? que faz a questão das pinturas mediúnicas. É um médium especial, entendeu? Como é que faz a formação dos médiuns, papel da obsessão, identidade dos espíritos, olha só. Ou seja, esse livro, o livro dos médiuns, para a gente que está buscando a questão da mediunidade e entender, eu diria que talvez tenha que ser, depois que pegar o livro dos espíritos e ler a segunda parte, é destrinchar esse aqui, é entender realmente esse aqui, tá? Que aí vai ficar muito mais fácil da gente compreender o que é que a doutrina espírita fala sobre o mediunismo para que ela se torne mediunidade, né? Então, o que nós vamos ver agora é exatamente isso aqui, dessa segunda parte das manifestações e do capítulo dos médiuns. Dos médiuns, médiuns escreventes, médiuns especiais. Vamos lá, quais são as principais variedades? E aí entra na pergunta que o nosso companheiro fez ali, né? Que mediunidade eu tenho? Como assim? Dá para a gente identificar? Vamos ver? Né? As mediunidades, elas podem ser de efeitos físicos, sensitivos, auditivos, falantes, ou hoje chamado de incorporação, né? Os videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, isso praticamente hoje, né? Escreventes, e assim por diante. Dos efeitos físicos, eles são aptos a produzir fenômenos materiais, facultativos, têm consciência do seu poder. Às vezes, as pessoas que têm essa condição da faculdade da mediunidade dos efeitos físicos, alguns têm isso muito consciente, ou seja, eles sabem que tem a mediunidade para produzir. Se vocês forem ver, isso aqui é o quê? É o ectoplasma, né? E do ectoplasma se gera uma série de coisas, tá? E temos os involuntários, que são aqueles que têm a mediunidade e não sabem. Quantas e quantas vezes, às vezes, a gente ouve aquela situação de uma casa que é mal assombrada, né? Naquela casa ali, de vez em quando, um prato levanta e se joga na parede, e ninguém pegou no prato. Nós temos dentro daquela casa ali uma médium, que não sabe que é médium de efeitos físicos, e os espíritos aproveitam aquela situação para esse tipo de coisa. Nós tivemos, hoje em dia, os trabalhos de efeito físico é muito diminuto no Brasil, até porque não tem mais sentido, né? No passado, existia toda uma razão dessa situação, né? No início do século passado, nós tivemos o Mirabelli. Já ouviram falar do Mirabelli? Né? O Mirabelli foi talvez o médium de maior efeito físico que nós tivemos no nosso país, no início do século. É porque, se nós formos ver, médiuns de efeitos físicos, o que é que eles buscam? Fenômenos, né? Eles estão aí para estar realizando fenômenos. Tem sentido hoje, para o ponto em que a doutrina espírita está, nós estarmos realizando uma situação de fenômenos? Não cabe mais. Por isso que não é mais uma realidade do nosso dia a dia, né? Há coisa de algumas décadas, nós tínhamos um Peixotinho. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Peixotinho, mediunidade esplendorosa de efeitos físicos, né? E era interessante que o grupo que participava
com ele já estava tão acostumado com aquela questão dos efeitos físicos, né, que muita gente já nem ligava mais. Na época do Peixotinho, na década de 60, 50, 60, tínhamos a aparição, a materialização de André Luiz, de Sheila, né, nos grupos mediúnicos, e eles, ao vivo, materializados, davam a sua comunicação. Né? Ana Prado, no Pará, né? Mirabelle também era do Pará, né? Ana Prado é outra também, uma mediunidade. No caso do Peixotinho, tem uma história interessante. Eles estavam numa reunião de materialização, e normalmente essa situação do ectoplasma acontece sem luz, né? Tem que ter realmente luz de fundo, né? Para que a materialização possa estar ocorrendo. E aconteceu com o Peixotinho uma história muito interessante, que o espírito materializado, num determinado momento, falou assim: acendei a vossa luz. O companheiro que estava do lado do interruptor, que estava... E o espírito materializado: acendei a vossa luz. Ele, pronto, ligou o interruptor. O Peixotinho estava num processo de doação na cabine, né? E a perna dele foi desmaterializada. Quando o pessoal viu, ele estava sem a perna, porque o ectoplasma, né, diante de tudo aquilo, ele terminou tendo essa situação. O trabalho voltou, a espiritualidade refez todo o processo e materializou novamente a perna do Peixotinho. Ele fala que foi um dos presentes que ele recebeu na vida, porque a perna dele, ele tinha uma cicatriz e um corte que ele tinha feito na infância, né? E na reconstrução da materialização, a perna ficou perfeita, até sem cicatriz, sem a dor que ele sentia. Olha só, né? Materializações, assim, né? Por isso que eu falei assim, já não é uma necessidade hoje do nosso movimento, já não é. Se vocês forem ver, até mesmo os trabalhos de curas espirituais ou de cirurgias espirituais vão estar pegando aqui o nosso querido Zé Arigó, né? Quando ele recebia o Dr. Fritz. Ele pegava o canivete dele, literalmente cortava, o pessoal ouvia o corte, ele colocando a mão dentro da barriga, né? Sem anestesia, sem asepsia, e não tinha nada. Era um fenômeno, era um médium de efeitos físicos, incluindo a questão da cura, numa situação dessa. Hoje em dia, existem tratamentos físicos e espirituais? Existe. Há essa necessidade do corte físico? Não. E incluindo a situação da legislação que a gente está no Brasil hoje, né? Não se pode sequer pensar numa possibilidade dessa num trabalho de cura espiritual, porque vem o Conselho Regional de Medicina e vai bater feio naquele curandeiro, entendeu? Essa vai estar sendo a visão. Então, o nosso tratamento hoje, até numa situação de questões de cura, é para o espírito. Ah, mas não tem a consequência física? Tem, mas não tem mais esse fenômeno do corte, né, de uma série de coisas. Lógico, quem faz às vezes uma cirurgia espiritual, lembro de casos de pessoas depois irem no médico, tirar raio-x e o próprio médico fala assim: peraí, você foi operado, e é uma operação recente, não estou vendo corte nenhum aqui, está aqui no raio-x aparecendo os pontos, você tinha que estar na cama, entendeu? Ou seja, existe toda uma consequência, mas é puramente espiritual, entendeu? Que tem as suas consequências fisiológicas. Ou seja, essa questão do fenômeno nos dias de hoje já não é tão mais necessária quanto era no passado. Tá? E olha só que interessante, para pequenos efeitos, raros não possuem essa faculdade. Ou seja, se nós formos ver, praticamente todos nós temos um pouquinho
dessa questão do efeito físico, né? Vamos pegar aqui a mãezinha, quando pega uma criança que caiu, que machucou, né? E ela vai lá, dá aquele sopro. É um efeito físico que ela está gerando ali. Ela está jogando energia, está gerando todo o amor dela naquela situação. Está fazendo o quê? Por isso que foi colocado aí, para pequenos efeitos, né? Passa, não, mamãe vai fazer carinho e a dor vai passar, né? Quem é que nunca viu e fez um negócio desse? E a dor passa, né? Não é só pela sugestão mental, mas tem todo esse lado mesmo da doação. E lógico, para grandes efeitos, poucos a possuem, né? Nós temos os outros médiuns que são os médiuns sensitivos. Sentem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, por uma espécie de arrepio geral, né? Quem é que nunca teve num local assim, de repente, né? Ufa, né? Acontece? Às vezes acontece. É a ideia do sensitivo. Tem outros que não vão sentir isso. Ou seja, não tem essa sensibilidade mais aflorada, mas tem outros que vão. Entendeu? E é muito interessante que determinadas sensibilidades faz com que, às vezes, você, ao entrar em alguns ambientes, você começa a passar mal. Não é verdade? Eu tenho um amigo que é um médium, eu acredito que ele talvez seja um dos médiuns mais completos que eu conheço até hoje, né? Um colega nosso lá de Brasília. E ele é tão sensitivo, que se ele passar por perto, ou ele está numa festa e o pessoal estiver bebendo, ele não bebe, ele fica bêbado. Não é não? Por estar no ambiente em que as pessoas bebem. Vampiriza, né? E ele, é a sensibilidade dele diante daquela situação. Ele, né? Tanto assim que ele não bebe, tá? Ele não gosta de estar indo em lugares que as pessoas estão bebendo. Vamos para um queijos e vinhos. Eu falo, mas nem pensar, né? Não vai ter suco de uva para você. Eu falo assim, não adianta. Né? Literalmente não adianta, né? Ele fica bêbado mais rápido do que qualquer um outro daquele ambiente, né? Então, são as sensibilidades que às vezes as pessoas têm nesse dia a dia, né? É uma faculdade indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. O vidente é sensitivo, o audiente é sensitivo, né? O dirigente de um grupo mediúnico é sensitivo. Entendeu? Ele vai estar desenvolvendo aí todo um processo de mediunidade intuitiva, mas a sensibilidade é o início de todas elas. Essa faculdade se desenvolve com o hábito. E aí, olha só que interessante. Todos nós podemos, logo que vê que essa sensibilidade existe, fazendo como nos coloca o nosso querido Emmanuel, né, num processo de meditação, de prece, de exercício, começarmos a educá-la de uma maneira mais adequada àquilo que a gente quer, tá? Pode-se identificar a natureza boa ou má do espírito e até a sua individualidade, dependendo da sensibilidade que essa pessoa tem. Ok? Outro tipo é a mediunidade auditiva. Ontem, quem participou da nossa palestra viu no pedacinho que eu passei na Ghost, né, a Rupi Goldberg sendo uma médium auditiva para o Patrick Swayze, né? Ela não via o espírito, mas ela ouvia tudo o que ele falava, interagia com ele com uma tranquilidade, como se estivesse aqui do lado, falando aos seus ouvidos, né? O audiente tem essa característica, tá? Ele pode funcionar, às vezes, como uma voz íntima, que é ouvida na consciência, ou uma voz exterior,
ouvida como a gente ouve os vivos. No caso do filme de ontem, era exatamente essa característica aqui. Quantas e quantas vezes, numa situação, você está sozinho no ambiente? Quem falou? Né? Isso já pode ter acontecido com alguns aqui? Pode. Né? Ou seja, se isso aconteceu com alguns de nós, a gente tem uma sensibilidade possível de uma mediunidade auditiva. Tá? Ela pode ser agradável ao ouvir os bons espíritos ou desagradável ao ouvir os maus espíritos. E aí entra no que a gente vai estar trabalhando daqui a pouco, na questão da sintonia. Porque se nós somos sensíveis, a sensibilidade existe, nós vamos estar captando do outro lado de acordo com a sintonia que a gente estabelece. Né? Vamos estar pegando aqui a questão de um rádio. Um rádio, ele toca funk? Toca? Diga-se passagem, né? Eu brinco que funk não é de Deus, né? Aquilo lá é... Meu Deus do céu, né? Né? Mas você pode, em vez de querer ouvir um funk, ouvir um forró. Tá bom, já melhorou o nível, né? Mas pode ouvir um Chopin, um Bach, né? Uma música clássica, que eleva a nossa condição espiritual. E quem é que faz isso? É a gente. Está tudo aqui. As ondas estão todas aqui nesse ambiente. Você vai no rádio e sintoniza. Se bem que hoje não é mais assim, né? Hoje né? É digital, entendeu? É sintonia. Temos os falantes, que são os espíritos que atuam nos órgãos vocais. Geralmente não tem consciência do que diz. E aí é interessante, né, que depois nós vamos estar vendo um pouquinho da diferença desses falantes com a psicofonia, mas isso aqui era uma característica do período em que Kardec fez a nossa codificação. Né? Frequentemente dizem coisas fora de suas ideias habituais. Né? O falante termina sendo muito... não só na questão do psicofônico, mas ele assume a condição dos seus órgãos vocais e você começa a se colocar um pouco diferente da psicofonia. Tá? Ele é fora do alcance das suas inteligências, não passa pela inteligência, ele é muito da questão única e exclusivamente fisiológica. Temos os videntes, a exemplo do Canal da Luz, que a gente viu aquela situação, né? Dotados de faculdades permanentes de ver os espíritos. Quem viu aqui o filme do nosso querido Divaldo, vai lembrar daquela historinha quando ele trabalhava, né? Que chegava o pessoal na repartição pública, ele levantava para atender e conversava com as pessoas que morreram, pegava as fichas para resolver os casos e o pessoal... Tá maluco, entendeu? Era exatamente isso, até ele acertar com a colega de lado, e ele contava essa história mesmo antes do filme, né? De chegar alguém e ele olhar para a pessoa e a pessoa... Ou seja, se ela viu era porque era encarnado, se ela não viu, vai não, né? Vai não. Que é a brincadeira que teve ali da farmácia, da mulher esperando meia hora e o cara não atendia, entendeu? Os videntes, mas quase sempre é o efeito de uma crise passageira, acidental e espontânea. Pode acontecer. Julga ver com os olhos, mas é a alma que vê no estado normal ou no estado sonâmbulo. Em sonhos, uma coisa que é interessante, você viu durante o sonho, isso não é evidência. Tá? São vistos nos espíritos os gestos, a fisionomia, a roupa, os sentimentos, né? O seu livre e etc. Novamente, varia de pessoa a pessoa. Algumas pessoas têm tranquilo a possibilidade de ver e identificar que o que ele está vendo são espíritos, e tem outros que não conseguem de jeito nenhum. Não sei se vocês conhecem a Maíse Braga, né? É uma palestrante nossa lá no Distrito Federal.
E ela, desde jovem, ela nunca tirou, melhor, ela parou de dirigir, ela chegou a tirar a carteira de motorista, mas ela parou de dirigir porque ela não fazia diferença dos encarnados e desencarnados na rua. Né? Às vezes estava dirigindo e... Aí a pessoa do lado, o que aconteceu? A pessoa que está atravessando a rua, ela... Quem? Né? Ou seja, era um espírito, ela vendo como se fosse encarnado, literalmente. Então, para evitar essa situação, dela achar que um desencarnado é um encarnado, ou um encarnado fosse um desencarnado e ela continuar, né? Que seria pior, aí já viu, ela não dirige. Lógico que hoje, depois de tanto tempo, ela já consegue fazer essa identificação, tá? Mas, depois de um bom período sem direção, hoje ela já não dirige, já não tem mais nenhuma falta nesse sentido. Né? Médios sonâmbulos, né? Os sonambúlicos, exprimem o pensamento dos espíritos durante o sonambulismo. Né? A comunicação se torna mais fácil. É a sua alma emancipada que vê, ouve e percebe além dos limites do sentido. E aí é interessante porque isso hoje em dia a gente também não tem, mas no passado se fazia algumas experiências nesse sentido, de hipnotizar a pessoa, colocar ele num transe sonambúlico e pedir para que ele relate o que está acontecendo aqui do lado. Né? E ele estava relatando a presença das entidades espirituais, muitas das vezes, em algumas experiências, inclusive, o que aquelas entidades estavam passando, dizendo, né? Lembro de um estudo que a gente fez, e aí não era só da questão espiritual, mas da própria função do hipnotismo, do indivíduo no transe sonambúlico está passando orientações de saúde para uma pessoa que eles não conheciam, né, para estar demonstrando realmente essa questão das entidades espirituais que estavam ali, que não era o foco do grupo que estava realmente fazendo o trabalho da hipnose. Tá? Então, as qualidades morais do sonâmbulo têm uma grande influência para atrair ou não esses bons espíritos, e essa é uma das questões que pega. Temos os médiuns curadores. São portadores do dom de curar, por simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem nenhuma medicação. E aí, relembrando, hoje, a nossa legislação ela é muito firme nessa situação. Se alguma casa espírita for fazer algum trabalho voltado a tratamento de cura, né? Por exemplo, nós vamos ter o nosso querido Bezerra de Menezes, que fazia a questão da homeopatia. Só que o Bezerra de Menezes era médico, não tem problema nenhum. Mas quantas e quantas vezes pessoas seguindo o padrão do Bezerra de Menezes, e quando ele foi curado de um determinado momento, né, ele recebeu uma receita homeopática de um espírito. Não sei se vocês conhecem essa história. E não era de um médico, foi um espírito que passou para ele, através de um outro médium, e ele ficou bom daquela situação. Né? Hoje, isso é possível? Não. Né? Casa espírita não pode mais estar dando receita. Nem homeopatia. Nem homeopatia. Tá? A homeopatia já é uma especialidade médica, e quem pode estar receitando são pessoas formadas na situação de homeopatia ou médico. Era. Na Federação Espírita Brasileira. No século passado, nós tínhamos o dia de receituário homeopático. Hoje não se pode mais. Entendeu? Com a Constituição de 88 e depois com algumas mudanças de conselhos que começamos a existir, a ter no nosso país, essa já é uma coisa que não é mais possível as casas espíritas fazerem. Ou seja, até mesmo num trabalho de curas, vai ser atividade espiritual. Água fluidificada. Mas tem aqui as garrafadas.
Garrafada não é coisa espírita, não. Né? Entendeu? Garrafada funciona? Funciona. Mas não é espiritismo. Centro espírita não tem que estar se envolvendo com isso. Entendeu? É começar a trazer para dentro da casa espírita o que é doutrina espírita, o que é espiritismo, e acabou. Ontem, quem assistiu a palestra vai lembrar que eu fiz a projeção da padaria. Né? Quando a gente vai para uma padaria, o que a gente espera lá? Você não vai para uma padaria querendo fazer suas unhas, querendo cortar cabelo. Né? A padaria é pão. E algumas coisas acessórias nesse sentido. Né? O pão doce, manteiga, leite, mas é tudo pertencente a uma padaria. Né? Na padaria não tem barbeiro, na padaria não tem manicure, na padaria não tem remédio. Entendeu? Da mesma forma, na casa espírita, a gente tem que estar tendo doutrina espírita. Ah, Marco, mas isso aqui funciona. Funciona, mas é espiritismo? Não. O exemplo que eu citei ontem foi cromoterapia. Cromoterapia funciona? Funciona. Lógico que sim. É bacana a questão das luzes? É. Né? Você usar uma luz azul para dormir faz com que você possa estar mais relaxado, né? Tem toda uma explicação por conta disso. Lógico que nós espíritas começamos a ver o que os espíritos falam sobre as cores do mundo espiritual e queremos estar traduzindo isso para cá, que é diferente também. Né? Mas independente disso, as cores, tem toda uma ciência que trabalha com isso, que é a cromoterapia. Cromoterapia é espiritismo? Não. Então a gente não tem que estar trabalhando com cromoterapia dentro de casa espírita. Entendeu? Ah, mas cromoterapia faz tratamento de cura. Faz. Mas não é espiritismo. Entendeu? Não é. Então a gente não tem que trazer para cá. Esse é o X da questão. Né? Não. Ó, o que acontece nesse aqui é a atuação do espírito sobre um médium que aumenta a sua força, amplia a sua vontade, dirige e qualifica o seu fluido no processo da cura que está sendo colocada. Então, essas pessoas agem sobre as influências dos espíritos. Lembrando, nós temos pessoas que não são médiuns, mas são curadores também. É o quê? É energia magnética. São médiuns essas pessoas? Não. Né? Elas podem até também ter a mediunidade, mas muitas das vezes nós vamos ter as pessoas que realizam o seu trabalho magnético como parte de um processo de cura, sem envolvimento espiritual. Isso pode acontecer? Pode. Né? Óbvio que normalmente quando a gente se propõe a ajudar alguém, os espíritos sempre vão estar juntos. Né? É difícil dizer assim, sem envolvimento espiritual, né? Sempre vai ter, mas o princípio ali por trás não é a mediunidade, é o magnetismo pessoal do indivíduo. Um outro que a gente não tem praticamente hoje, e nem ouvido falar, que são os médiuns pneumatógrafos. Mas como isso consta do Livro dos Espíritos, quando ele faz a qualificação dos médiuns, né? Consiste na aptidão para obter a escrita direta. É muito rara, muito rara. Tá? Segundo a potência do médium, obtém-se apenas traços e sinais, letras, palavras, frases, até mesmo páginas inteiras. Tá? A pressa e o recolhimento são condições essenciais e é impossível obter em reuniões pouco sérias. Tá? Por fim, nós temos aqui os médiuns escreventes ou psicógrafos. Né? O exemplo maior que nós temos no nosso país, o nosso querido Chico, que fazia uma parceria maravilhosa com Valdo Vieira. Né? Valdo Vieira também foi um outro médium na década de 60, que mesma qualidade do nosso querido Chico Xavier. Pena que terminou desviando, né, do seu caminho. Ele foi para uma outra área da parapsicologia, né, gerando a projeciologia como o ponto focal do seu trabalho e assim por diante. Mas, para vocês terem uma ideia, o nosso querido Chico, nós temos alguns livros, Mecanismo da Mediunidade, por exemplo, é um deles, em que o Chico recebia as páginas ímpares
e ele recebia as páginas pares sem se comunicarem, né? E as coisas iam se encaixando totalmente, né? Para vocês verem a sintonia de como um médium equilibrado faz, né? É a forma de comunicação mais simples, mais cômoda e mais completa. Ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Tá? O pensamento durante o fenômeno da psicografia, ela pode tanto ser mecânica, ou seja, para quem tem aí a possibilidade da psicografia e na educação mediúnica para a psicografia, às vezes é só a vontade de escrever, a vontade você não sabe o que vai estar escrevendo, alguns pegam a caneta e vai, né? Ou seja, é puramente mecânica. Outras vezes é semimecânico. Ao mesmo tempo da escrita, você tem ideia do que está escrevendo. E outras vezes é só intuitivo. Ou seja, antes de escrever, tudo passa por aqui e você escreve com a sua letra, com o seu jeito, tá? A mensagem que está sendo passada. E temos os inspirados, que aí não é nem a ideia de um psicógrafo, mas vão estar colocando aqui as pessoas, por exemplo, nós temos alguns livros, e normalmente mesmo quando a pessoa vai estar fazendo um livro, as ideias começam a aparecer no seu dia a dia, né? E terminam tendo o auxílio dos espíritos, de uma maneira geral, por inspiração, né? De pressentimento, aí, de um modo oculto e assim por diante. E temos, por final, os médiuns especiais, que são médiuns especiais. E aí é muito interessante que Kardec nos coloca, no livro dos médiuns, que ele faz aquela catalogação que a gente colocou e chegou a falar de quase 70 outros tipos de mediunidade. Mas são tão especiais, às vezes tão diferentes, que não era o caso dele estar colocando isso como foco. E ele chega, inclusive, a dizer que são infinitas as possibilidades da comunicação que a gente tem, né, nesse processo. Então, provavelmente, algumas outras que ele mesmo não chegou a catalogar poderiam estar aparecendo por conta dessas situações especiais, né? Uma dessas que nós temos aqui são exatamente né, de desenho, de pintura. Não sei se vocês chegaram a assistir o nosso companheiro Gasparetto, né, na década de 80, 70, 80, né? Quanto trabalho lindo e de divulgação dessa questão da mediunidade com os grandes pintores da história ele realmente realizou. E às vezes era muito curioso que ele estava pintando 4 quadros ao mesmo tempo, né? Como assim 4 quadros? Um em cada mão e um em cada pé, né? E era desse jeito que ele pintava, mostrando que o negócio estava acontecendo e ele, né, desse jeito, e os pés funcionando. Era um médium especial. O grande problema que nós temos numa situação dessa é que, às vezes, a pessoa termina se deslumbrando com a sua mediunidade. Poucos vão ter uma mediunidade, a exemplo do nosso querido Chico Xavier, de Valdo Franco, né? E terem a tranquilidade de manter numa humildade, numa paz, né? Aquela situação muito meritaria para ajudar. Aquilo não subiu à sua cabeça. Outros terminaram subindo, a exemplo do nosso companheiro que a gente acabou de citar, e terminou se perdendo no seu processo mediúnico, né? Infelizmente, né? Então, saber do espírito, a aptidão no médium, temos aqui alguns que são poetas, outros são músicos. Ótimo. Né? Obrigado. Né? Desenhistas, moralistas ou sábios, médicos,
né? E assim por diante. Alguns, né, até recebendo partituras musicais, tá? E assim por diante das coisas. Tá? Vai dependendo realmente da aptidão, né? Além das aptidões dos espíritos se comunicarem, dando preferência a esse ou aquele médium, de acordo com as suas simpatias por conta do trabalho que ele tem que fazer. Nós vamos relembrar que o nosso querido Tolstói, ele se comunicava exclusivamente por uma médium, né? Porque era da afinidade, da preferência e assim por diante. Era quem? A médium? Quem? Não lembram? Temos os livros psicografados aí fora. Dona Ivone do Amaral Pereira. Eu lembro de uma história dela contar que ela recebia as mensagens à noite. E um dia ela estava cansada, né, estava em casa, se preparou para a comunicação, Tolstói chegou, ele falou assim, ok, eu vou lá para a sala enquanto você se veste. Essa roupa íntima de dormir não é uma roupa adequada para a gente psicografar. Né? Ela brincando, né? Eu lembro da fala dela, assim, até isso o espírito termina, me vê tomando banho, isso aqui, mas na hora do trabalho eu tenho que estar... Né? É a questão da gente levar aquilo a sério, né? Não, nós vamos trabalhar agora, vai pôr roupa de trabalho, né? Médiuns especiais, né? As duas grandes categorias, efeitos físicos ou efeitos intelectuais. E aí, o capítulo é pequeno, ele faz uma descrição muito interessante desses médiuns especiais, né? Em todos os fenômenos espíritos há um efeito físico, ao qual se junta com frequência um efeito inteligente. O limite entre os dois é difícil de se estabelecer nessa situação, mas eles são sensitivos, naturais ou inconscientes, né? Facultativos ou voluntários. O facultativo é muito no mediunismo, o voluntário já é mediunidade. Olha só que interessante, né? Por quê? Porque o facultativo, ele tem a sua faculdade, muitas das vezes nem sabe que tem, né? As coisas estão acontecendo sem o controle dele, né? No finalzinho do capítulo, o Sócrates nos dá algumas lições sobre essa situação, né? Um médium pode ter numerosas aptidões, e aí vem a resposta que você chegou a perguntar, mas sempre haverá predominância de uma, e essa é a que ele deve tratar de cultivar, se for útil. Ou seja, podemos ter mais de uma mediunidade? Podemos. A gente vai se firmar em todas elas? Da mesma maneira que profissão, né? Podemos ser mais de uma profissão? Agora, não adianta a gente querer ser médico, engenheiro e cantor ao mesmo tempo, né? Você sempre vai dar prioridade para um, pode até estar tocando as outras, paralelo, mas uma é o que vai ser o foco, e é exatamente isso que Sócrates nos fala, né? Limitando-se à sua especialidade, o médium deve aprimorá-la e obter bons resultados. Ocupando-se de tudo, nada conseguirá de bom, porque a gente termina, né, jogando em todos os pontos, tá? E aí vamos estar fazendo uma rápida relembrança, porque o que os médiuns fazem é servir de intermediário com os espíritos. Só que existem espíritos e espíritos, né? Não é o fato de ser espírito que a gente vai estar confiando. Eu lembro quando fiz um trabalho sobre o livro espírita, o nosso querido Kardec, na revista Espírita, ele chega a colocar, para a gente entender bem, fala assim, da mesma maneira que temos aqui na Terra escritores e escritores, no plano espiritual também nós temos escritores e escritores, né? Então não é o fato de se receber um livro psicografado
ou seja, de um espírito, que por ter sido psicografado, que a gente vai dizer, não, foi psicografado, né? Pode ser uma porcaria. Pode ser, inclusive, um livro que vai denegrir coisas da doutrina espírita, apesar de ser mediúnico, apesar de ser uma comunicação espiritual. Não? Então, isso a gente tem que ter muito claro. Às vezes, dentro da casa espírita, nós vamos estar tendo lá os nossos queridos psicógrafos que vão estar recebendo mensagens. E eu já peguei livros para analisar de mensagens psicografadas, e quem lembra da história do nosso querido Divaldo, quando ele começou a fazer o seu processo psicográfico, né? A Joana, depois de um tempo, ele com um calhamaço assim, de quase 400 mensagens, né, falando sobre amor, por Joana de Ângeles, né? E ele, então, Joana, o que é que a gente vai fazer com essas mensagens? Ela falou assim, jogar fora. Não, o que você fez foi só treinar. Mas essas mensagens, rasga tudo. Rasga tudo. Olha só, a fala de Joana, e foi ela que tinha psicografado. E por que isso? Provavelmente tinha ali muito animismo do nosso querido Divaldo, diante do processo de aprendizagem da psicografia. Então ela passava uma coisa e provavelmente ele mudava uma ou outra, o que é muito natural, né? O médium consciente, se a mensagem não é puramente mecânica, ali vai ter interferência dele? Não tenha dúvida. Num processo de psicografia ou psicofonia, tem um espírito por trás, e muito do que acontece ali, às vezes, é a fala do próprio médium, que pega a ideia do espírito e trabalha da maneira que ele entendeu. Tem problema? Nenhum. Entendeu? Isso é muito normal. Isso faz parte do processo de aprendizado e de educação mediúnica. Agora, o grande problema que nós temos, às vezes, é aquela situação que o médium começa a psicografar, se deslumbra, né, daquela situação, acha as suas mensagens a melhor coisa do mundo, e dentro de 7 meses de psicografia inicial, né, já produziu 2 livros. E aí o que é que acontece? Nós estamos vendo médiuns deslumbrados com a sua mediunidade. E estão esquecendo que a mediunidade não é para servir a si próprio, mas a mediunidade é para a gente servir aos outros. Então, pessoas que fazem um negócio desse no primeiro momento, a gente observa que eles estão muito mais interessados em si próprio do que no outro. Ok? Nós vamos a algum intervalo, coisa parecida? Ok. Então, em vez da gente iniciar aqui a escala espírita, nós vamos estar dando essa parada, vamos dar um pipi break, né? Um pipi break, 10, 15 minutinhos? Ok, pessoal? 15 minutinhos a gente retoma. São 15 para as 4 horas a gente volta.